com grande alegria, com a expectativa de que Deus fale a cada coração e que cada coração possa ser desafiado a empreender uma mudança radical, substancial em cada vida aqui presente, que eu quero compartilhar com vocês um texto de Marcos, capítulo 14, assentados como estamos. Nós vamos fazer uma leitura de um episódio que aconteceu no Getsemane, ou Getsemane. É quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e ali no Getsemane ele tem um momento de oração muito especial, em que ele abre a alma, todo o seu ser é colocado diante de Deus, e é este episódio, esta conversa que Jesus tem com Deus, que eu quero hoje ler com os irmãos assentados, e daqui tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. A partir do versículo 32. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste. E numa tristeza, ele chega a dizer, mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É um texto dramático, é uma história muito real, e nós, de alguma forma, em algum momento, já vivenciamos algo parecido. Angústia, tristeza, agonia de alma. E um conflito na nossa vontade. Um conflito na nossa vontade, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente vai escolher. Quando a gente olha para a história da igreja e para a história da humanidade, a gente descobre que a humanidade, ela esteve, eu falo isso do mundo ocidental, a humanidade esteve presa a algumas teóricas verdades. Durante a Idade Média, e até um pouco antes, você tinha a igreja que ditava a vida das pessoas, e as pessoas viviam debaixo de dogmas, anulando a si próprio, anulando suas vontades, e o que a igreja dizia era uma verdade absoluta que deveria ser feito, obedecido e cumprido. Se vivia debaixo de dogmas. Veio a Renascença, que não foi tão perigosa quanto o Iluminismo, porque o Iluminismo entronizou a razão. Não mais a fé, não mais o que a igreja diz, mas o que a sua mente, a sua forma de pensar determina. Por isso que o nome é Iluminismo, porque a razão ilumina o caminho e as decisões do homem. E aí você sai do campo da fé para a razão. Lá na Notre Dame, em Paris,
tiraram-se todos os santos nesse período. E até a pátria teve um altar, a razão teve um altar dentro da Notre Dame. Porque era tempo da luz da inteligência e do conhecimento humano. Dirigir a vida dos homens. Não era mais Deus. Não era mais a fé. Era a razão. E hoje a gente vive em um mundo completamente diferente da Idade Média, do Iluminismo, porque hoje o que pesa e o que manda são os sentimentos. Passou-se aquele tempo da faculdade em que um crente chegava lá, era hostilizado. Hoje ele pode crer no que ele bem entende, mas não pode reprimir quem pensa diferente a ele. Nós vivemos no tempo dos sentimentos. O que pesa e o que vale é o que eu sinto. E o que eu sinto tem um valor superior ao que você sente. Portanto, deixe-me sentir o que eu quiser. Isso está encravado no que a gente chama hoje da pós-modernidade. Esse movimento que tenta conciliar os diferentes de tal forma que cada um com seus sentimentos, com as suas ideias, não podem ser reprimidos e nem contestados pela fé e muito menos pela razão. Então o sentimento impera. E é um momento muito perigoso na história da humanidade, talvez seja o pior deles. E por que eu falo isso? Porque o sentimento nos engana. Quem vive debaixo dos seus próprios sentimentos pode fazer opções e escolhas erradas e equivocadas. Por mais que o coração dite, por mais que lá dentro do seu ser a vontade impere, ela pode estar corrompida. Não é sem motivo que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não é sem motivo que a Bíblia diz que o nosso coração é a fonte de vida, por isso que deve ser preservado para não ser contaminado. E nós somos pecadores. E nós precisamos aprender a gerenciar os sentimentos. Por quê? Porque são os nossos sentimentos que nos levam a escolhas, a ter vontades. E as nossas vontades podem ser as mais variadas possíveis, as mais loucas, pensáveis e impensáveis. Aquilo que é um atraso óbvio diante de todos os olhos, mas para você, dentro do seu sentimento, é algo que não pode ser questionado, porque é o que você sente. Talvez você, à medida que vai me ouvindo, talvez esteja concordando comigo, como hoje o que a gente sente determina o que a gente decide. E eu estou falando para crente, para quem deveria viver pela fé. Nós estamos muitas vezes presos, atrelados aos sentimentos que regem as nossas vidas. Há um conflito dentro de nós. Até os mais santos homens de Deus e mulheres de Deus partilham este conflito, de não viver simplesmente pelos sentimentos, mas de viver pela obediência à fé. E não é fácil, não é simples. Quem disse ou diz que isto é fácil, conciliar, não é honesto. Não é honesto. O próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado, vivenciou esse conflito da vontade no seu ser. Aqui nós acabamos de ler uma história em que ele ora 3 vezes. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa mesma história com alguns detalhes diferentes. Escolhi Marco, daqui a pouco eu explico o porquê. Mas todos fazem questão de dizer que Jesus ora 3 vezes. Pedindo ao Pai que afastasse dele aquele destino inevitável. Porque a vontade dele era de não passar por aquilo. E eu vou daqui a pouco explicar o que é aquilo. Independente da natureza do que seja aquilo que ele quer que seja retirado dele, para que ele não passe pelo cálice, é assim que ele chama. Há um conflito de vontades.
E talvez a oração mais sincera que um crente pode fazer, nos seus momentos de oração, é dizer: sonda-me, ó Deus, porque o Senhor sabe o que se passa no meu coração. O Senhor, e só o Senhor, às vezes mais do que eu mesmo, sabe os conflitos do meu coração e do fundo da minha alma. De querer fazer aquilo que não te agrada e fazer o que me agrada. Romanos capítulo 7, o grande dilema e angústia do apóstolo Paulo: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que é bom fazer, eu não faço. Mas aquilo que é errado e que eu luto para não fazer, isso eu me vejo fazendo. São esses conflitos que todos nós partilhamos e que Jesus também, em alguma medida, passou. E é dos lábios de Jesus que vem o ensinamento na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados não só, preste atenção, a nos submeter à vontade de Deus e anular a nossa. Nós somos ensinados por Jesus a orar quando a nossa vontade quer suplantar a vontade de Deus. Quando nós, levados por emoção ou capricho, ou meninice, ou imaturidade, ou fantasias, entramos por caminhos outros que não são aqueles que Deus escolheu para a gente. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedir a Deus em oração que a vontade dele seja feita. Eu, quando dou o curso da oração do Pai Nosso, eu digo sempre: a vontade de Deus no céu, ela se realiza na maior plenitude e facilidade. Lá no céu ela é cumprida na plenitude. O problema é na terra. O problema somos nós. Anjos obedecem a Deus, mas nós temos a teimosia inerente ao coração pecaminoso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós encontramos Jesus nesse momento de profundo conflito. Não só de vontade, mas um conflito emocional. Quando você pega os 3 evangelhos que narram a mesma história, Marcos cita mais Lucas, que é médico. Os irmãos sabem que o escritor de Lucas é médico. Lucas fala como médico. Ele diz que o seu suor estava transformando-se em sangue. Há uma explicação na medicina para isso. Os pequenos vasos, diante de um grande estresse, eles rompem e saem junto com o suor. E o suor fica um pouco vermelho. Isso é claramente explicável. Só acontece em momentos de grande estresse. E Jesus estava assim, num momento de grande estresse. Por que Jesus estava assim? Há alguns que dizem que Jesus estava com medo de morrer. E esse medo da morte, que também todos nós de alguma forma partilhamos, porque a gente não quer partir, a gente quer ficar, ver netos, ver filhos, viver mais. Mas se eu disser para você, você vai morrer hoje, você provavelmente vai ficar com muito medo e vai entrar em pânico, porque a morte é um desconhecido. Não, eu não sou da opinião e não concordo com aqueles que dizem que Jesus estava com medo da morte, estava pedindo então que a morte não se avizinhasse dele. Eu fico com aqueles teólogos que dizem que o grande medo de Jesus aqui, a agonia da alma de Jesus, era de ter que experimentar a separação com o Pai. De ter que experimentar sobre si o pecado da humanidade, coisa que ele nunca havia experimentado.
nem pecar e nem o contato com o pecado. E a Bíblia diz que, quando Jesus foi para a cruz, todo o pecado da humanidade veio sobre ele, houve grande terremoto, toda Jerusalém ficou em trevas, porque todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. E nesse momento, o Pai que era um com ele, se afasta dele. E é na cruz que você ouve uma das 7 palavras da cruz de Jesus, Pai, por que me desamparaste? Esse momento em que o pecado vem sobre ele, a nossa condenação, o nosso pecado está sobre ele, que ele experimenta a maior solidão cósmica que qualquer humano não desejaria experimentar. E ele que vivia eternamente, lembra de João quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus pelos séculos dos séculos. E naquele momento, o pai se afasta do filho, para que o filho receba a condenação, a dor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. É isso que Jesus chama de cálice, um juízo. É esta dor, muito além da dor física, uma dor espiritual, que o apavorava, que o fazia sofrer com muita intensidade. Começou a ficar aflito, angustiado. Ele chega a confidenciar com seus 3 apóstolos. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Preste atenção, aprenda com Jesus. Tem certas tristezas que são até esperadas da nossa vivência humana, mas tem tristezas que são perigosas. Quando você começar a se pensar que você é um zero à esquerda, que você não vale viver, que tudo acabou, fale isso para alguém. Amém? Fale isso para alguém. Para que alguém te freie para não fazer besteira. Tem muita gente tirando a vida porque não abre o coração. Jesus, que é Jesus, abriu o coração para os seus discípulos. Contou da dor da sua alma, partilhou a dor do seu coração. Por que a gente não faz isso? Tome cuidado com certas tristezas que rondam sua vida. Podem ser malignas, mas podem ser emocionais, e você precisa de médico e precisa de ajuda espiritual. Mas abra o coração, não se cale. Nós encontramos Jesus em profunda agonia. E o que fazer em profunda agonia? Ore. Jesus está nesse grande conflito da vontade, mas ele vai orar. Tem muita gente que está em conflitos, está em tristeza, em depressão. O que é que ela faz? Deixa de orar. Não vai resolver nada, pelo contrário, vai piorar. Então, no momento de agonia, é tempo de oração. É tempo, às vezes, de fazer uma oração frase. Jesus diz o texto bíblico, os três evangelistas se repetem nisso, que ele repete a mesma oração. Depois de orar a mesma frase, ele encontra com os discípulos, volta para orar uma vez, vai orar, encontra com os discípulos, vai orar. Isso se repete 3 vezes. E eles dizem, orando a mesma coisa. Há uma experiência que muitos passam, quando estão em profunda agonia e sofrimento, a oração não vem. Eu não sei se você já vivenciou isso, eu já vivenciei. A mente não ajuda a articular, a pensar, a formular frases e mais frases. Às vezes a gente fica com uma palavra, a mente divaga. Você é normal, sabia disso? Se isso acontece com você, isso é normal. Você é feito de carne e osso, isso é normal. Mesmo que seja uma palavra, mas que seja dita diante de Deus, ela é especial.
mesmo que seja um soluço, um gemido, um grunhido, que seja feita diante de Deus, isso é espiritual. E Deus tem uma coisa muito boa. Deus sabe descodificar lágrimas e gemidos. Recentemente descobriram uma máquina chamada Enigma, uma máquina alemã capaz de criar códigos de comunicação e que os ingleses descobriram diminuindo por 2 anos, é o cálculo que se faz, a Segunda Guerra Mundial, porque eles conseguiram os códigos da máquina Enigma. Foi para leilão 126 mil dólares ou euros, eu não sei bem qual foi a moeda, da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, às vezes a gente pensa que para ser ouvido a gente tem que formular aquelas frases mais bonitas e belas. Lágrimas diante de Deus. Palavras soltas diante de Deus, mas sendo na presença de Deus tem um peso de importância incalculável, imensurável. E Jesus ora uma frase do seu coração, uma frase do íntimo do seu ser. E ele ora, sabe por quê? Presta atenção, não dorme não. Sabe por que ele ora? Porque ele sabe que é vulnerável. Quem está passando por aflição e angústia é vulnerável. Tanto é que ele diz, orem, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não é coincidência, você sabe disso. Quando a gente está mais fraco emocionalmente, a gente fica muito vulnerável. A gente começa a pensar besteira demais. A gente começa a querer fazer besteira demais. Porque está vulnerável. Sabe por que Jesus ora? E ensina aos seus discípulos a orar? Porque oração sempre é a melhor ferramenta. Ele diz para ele, vocês aprendam, vigiem. Orem para que não caiam em tentação. Na agonia, Jesus procura parceiros de oração, parceiros para o momento de agonia. É muito bom fazer festa de aniversário, comemoração de casamento, aquela festa maravilhosa. Está tudo bom, você convida todo mundo. Está tudo ruim, você não convida ninguém. Há um episódio na vida de Elias que sempre me chocou muito. Elias, aquele homem impetuoso, tinha um ajudante, Geazi. No momento que ele entrou numa profunda depressão, depois que Jezabel disse, eu vou te matar, seu cabra. Esse homem saiu correndo, feito um desesperado. Era irreconhecível. Ele chega no Negueb, ele diz assim, meu filho, fique aqui. Você não vai comigo, eu vou só. E ele se embrenhou por aquele deserto, e um anjo o encontrou praticamente desmaiado, dormindo. Ele acorda, dá comida, dá água, deixa ele dormir mais um pouquinho, acorda e diz, a caminhada é longa, levanta. O mais triste de toda a história do ser humano quando está em agonia de alma é que ele muitas vezes prefere estar só, ao invés de estar acompanhado. Jesus não fez isso. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os amigos mais íntimos dele. Você tem alguém próximo de você. Não sofra sozinho. Ah, vou ocupar a pessoa. Ah, é assim mesmo. Tem que ocupar. Então, enquanto muitos estão em solidão, na agonia, Jesus ensina a buscar parceiros de fé. Parceiros de oração. Nós encontramos Jesus num momento de solidão também, ele vai orar sozinho e se depara com seus amigos dormindo. Mateus, ele traz um elemento novo à história. Marcos, ele não dá essa informação. Mateus diz que eles dormiam de tristeza. Quem já passou por depressão sabe que acordar não é fácil. Sair da cama não é fácil. Dá vontade de ficar debaixo do lençol a vida inteira. Dá vontade de você dizer, para o mundo que eu quero descer.
é boa. Para o mundo que eu quero descer. Então, irmãos, nesse momento aí da solidão, a gente fica só porque também as pessoas cansam. Quem entra num processo depressivo, às vezes, muito grande, aqueles irmãos de primeira hora estão ali ajudando, vão se espaçando, é natural. É até natural. Nós, os pastores, alguns irmãos, têm dado assistência a um membro dessa igreja que está presa no presídio. Nós já fomos mais presentes, estamos espaçando a nossa ida, porque às vezes é difícil aquele negócio da visita regular. Tem até um presbítero que esteve visitando ela agora recentemente. Mas a gente não pode abandonar essas pessoas. E mais, assim, nós encontramos Jesus querendo alguém para estar do lado dele. Vocês não podem ficar comigo nem uma hora. Porque eles começaram a cansar. Porque o que eles podiam fazer? Eu aprendi uma coisa como pastor, às vezes, tem coisa que eu não posso fazer nada, mas às vezes está do lado resolve. Não falar nada, mas está do lado. E as pessoas vão lembrar que você esteve no enterro do filho, do tio, da avó, quando você não falou nada, mas vão lembrar, ele esteve lá comigo. Seja parceiro. Quando os homens falham, Marcos diz que Deus mandou o anjo para consolá-lo. Deus é um Deus estratégico. E Deus sabe as limitações dos homens. Quando aqueles que andaram 1 milha, 2 milhas, cansaram, Deus manda anjos para também consolar. E não só isso. Deus se faz presente. Há algo que só Marcos conta, por isso que eu escolhi Marcos. Todos os 3 que contam essa mesma história, Mateus, Marcos e Lucas, diz que Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Só Marcos que diz que Jesus falou, Abba, vírgula, Pai. Esse Abba aqui, para quem já estudou Gálatas com Eduardo, sabe que Abba é uma expressão equivalente a paizinho e na Bahia, painho. É um termo carinhoso de se referir a Deus. O nome Abraão procede de Abba, Abraão. E eu fiz questão então de escolher Marcos, por quê? Preste atenção mais uma vez. Quando a gente está em agonia de alma, em conflitos da nossa vontade, o que fazer, o que escolher, a gente geralmente se revolta. A gente se revolta, geralmente a gente procura culpados, porque se eu estou assim é porque alguém contribuiu para tal. E eu encontro nos lábios de Jesus uma palavra gentil, uma palavra de intimidade. Ele estava passando por aquilo tudo, mas não deixou o coração dele se contaminar e nem ter ódio, nem ter rancor, nem ser invadido por murmuração, que nós somos tentados em momentos como esse. Quem nunca foi? Mas Jesus diz, Abba, Paizinho, eu não estou entendendo nada porque tudo isso está acontecendo. Eu não sei a razão nem o porquê. Mas só o Senhor pode dar jeito. Só o Senhor pode me ajudar. A intimidade. Jesus ora 3 vezes pedindo para que Deus faça a vontade dele. Aliás, ele ora 3 vezes porque havia um conflito de vontades. Por Jesus, ele está orando, tira esse cálice, tira esta trajetória que está diante de mim. Me livra disso. A minha vontade é de não passar por isso.
Porém, tem um contudo na história. Em todos as três narrativas, contando a mesma história, todos dizem que Jesus colocou um contudo. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Essa é a oração mais difícil para se fazer. É preciso ter muita coragem e muita fé. Essa é a raiz do cristianismo. Lucas no capítulo 9 diz que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? É negar a sua própria vontade. Mas isso é escravidão, negar a vontade é escravidão. Eu digo não, você não entendeu. A proposta do cristianismo é uma vida de intimidade, de um relacionamento profundo entre um filho e o pai. E qual é a grande dinâmica de uma grande intimidade? O conhecimento mútuo e a influência mútua. A reciprocidade. É estar tão ligado, tão próximo, tão unido, tão uníssono, que um já conhece o olhar do outro, o desejo é satisfazer o outro, o desejo do outro é fazer a vontade do que está no coração. E porque há comunhão, intimidade, nós começamos a ter a vontade de Deus incrustada, encravada no nosso coração. E quando a gente ora, a gente não pede mais a nossa vontade, a gente pede a vontade do Pai. Porque há uma intimidade tão profunda, uma relação tão íntima, que eu passo a orar a vontade do Pai, porque a vontade do Pai sempre é melhor para mim. Porque Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe quem eu sou, como eu sou. E quando eu começo a estar na presença de Jesus, em oração, em humilhação, em arrependimento, em dependência, em busca sincera, inevitavelmente, o meu coração vai bater no compasso dele. Isso quer dizer que eu vou querer o que ele quer. Isso vai ser algo muito natural. Muito natural. Agora, isso só acontece numa vida de muita intimidade. Quando a gente está preso a egoísmos, a infantilidades do nosso coração, vai ter choque. É igual adolescente com o pai. Tem aquela fase da adolescência que parece que o bichinho botaram um chip nele, que ele tem que contradizer tudo. Ele tem que ser do contra em tudo. Aí você fica assim, meu Deus, por que esse menino tomou? Por que ele comeu? Por que ele está assim? É do contra. Parece que é um negócio assim, sem explicação. Quando a gente não está em sintonia, quando a gente não ama e não reconhece nossos pais, a gente sempre vai afrontá-los. Mas quando a gente ama e quer, a gente vai reconhecer. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Mas o conflito vai embora. Porque depois daquela oração, Jesus entendeu que Deus estava dizendo para ele: não vai ser como você quer. Vai ser como eu quero. E quando Jesus se deu conta disso, ele não fica chateado uma semana. Ele se levanta e diz assim: chegou a hora. Exclamação, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Que ensinamento. Tem hora que Deus nos dá todo o direito de orar pedindo o que a gente quer. Mas Ele não dá a garantia de fazer o que a gente quer. Vocês entenderam o que é que eu desenho? Deus dá todo o direito de pedir o que você bem quiser para Ele. Mas Ele não é obrigado de fazer obrigatoriamente o que você quer. No percurso você pode ser inteligente e ver os sinais de Deus e dizer: Deus, entendi. Vou levantar e vou seguir na minha trajetória de obediência ao Senhor. E é isso que acontece com Jesus. O conflito se dissipa, porque ele resolve obedecer e já obedece com alegria no coração. Porque na oração, o coração dele é mudado. Na nossa oração, o nosso coração é mudado.
Eu quero convidar você que está com conflito de vontade a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar. Pedir que Deus trate o nosso coração e a nossa vontade. Querido Deus, o salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Nos conhece de tal forma que a palavra não chegou à nossa boca, à nossa língua. O Senhor já sabe tudo. O Senhor sabe o que se passa no mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, dos conflitos existenciais. Senhor amado, nós pedimos, ó Deus, que a Tua glória, o Teu poder se manifeste hoje aqui. Porque tudo que foi ingerência, opressão do inferno, trazendo transtornos à alma dos meus irmãos, trazendo agonia, tristeza, seja arrancado agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Aquilo que for fruto da nossa desobediência, da nossa maldade, da nossa obstinação, que o Senhor nos quebrante e nos humilhe agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, se houver alguma enfermidade mental, no coração, na mente de cada um que aqui está, o Senhor é o Deus que cura o físico, não apenas o coxo. O Senhor também é o Deus que cuida das nossas debilidades mentais. Também faz isso, Pai, nós te pedimos nessa hora. Ajuda-nos a dizer como Jesus disse: seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Só o Senhor pode ajudar-nos nesta hora. Por isso eu peço que o Senhor visite a cada um desses que aqui estão, que humildemente se colocam, Deus, na tua presença, que humildemente, ó Deus, reconhece as suas fragilidades e necessidades. Ó querido Deus, faz o teu querer se realizar, se cumprir na vida destes irmãos, e que possamos dizer como Jesus disse: contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Louvamos o teu nome, bendizemos pela tua vontade, que é boa, santa e perfeita, e que faz sempre bem ao nosso coração. No nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém.